De volta nesse dia 21 de abril, feriado de Tiradentes e aniversário da nossa capital federal, a querida Brasília, que completa 62 anos, um sonho profético de Dom Bosco. Givaldo, eu tinha deixado uma pergunta sobre aqueles que deram forma e vida a esse sonho que foi sonhado por tantos. E eles são conhecidos por candangos. Quem é o candango na história de Brasília? Olha, o candango é a peça fundamental, é a grande engrenagem que permitiu a cidade acontecer de fato. Você tem os políticos, você tem os arquitetos, você tem, né, esses pensadores, mas você tem essas figuras que vêm das diversas zonas do Brasil, né, do Nordeste, do interior de Goiás, do Maranhão, da zona amazônica, e vão se direcionar para a área de Brasília com a expectativa da oportunidade que a grande transformação, a grande obra vai trazer. É interessante a gente perceber o seguinte: nesse período, o Brasil está num movimento de urbanização, então as pessoas estão indo para a cidade porque estão perdendo o espaço nas zonas rurais, né? E é uma oportunidade de melhoria de vida. Ir para a cidade seria, na cabeça dessas pessoas, a oportunidade de melhorar, né? Porque era onde estavam os recursos. Acabava saindo de áreas muito pobres, muito deficitárias em uma série de questões. Então, o que você vai observar? Brasília é num ponto muito central, mas como era uma zona muito desconhecida, muito apartada das áreas que já estavam ocupadas do litoral, possibilitou que pessoas, principalmente ali do Nordeste, da zona do semiárido nordestino, ou do interior de Goiás, que eram áreas muito pobres, pudessem se deslocar, e aí você tem o deslocamento de caminhão, a pé, que faz com que essas pessoas vejam a oportunidade de transformação, que era o que era vendido por Juscelino Kubitschek, a transformação do país, da realidade do país. E que transforma também a vida das pessoas, né, que assumem essa cidade por sua cidade, né, trazem a sua história, o seu lugar e realizam um sonho. Professor Frederico, quando a gente fala, por exemplo, do sonho de Dom Bosco, do estudo de Brasília, como é que o profissional, né, da arquitetura, do urbanismo, olha para essa realidade do sonho de alguém que imagina uma cidade, uma terra abençoada que venha a oferecer sempre aquilo que as pessoas precisam para o seu futuro de felicidade e de realização? Olha, sinceramente, como urbanista, eu acho maravilhoso que na história de Brasília e também no imaginário da cidade haja o sonho de Dom Bosco. É uma coisa impressionante porque esse sonho ele pode ser colocado tanto no plano, né, desejado de que a arquitetura e o urbanismo efetivamente consolidem sonhos do povo, sonhos da nação, o que às vezes eu penso que nós deixamos de sonhar há algum tempo. Brasília parece ter sido o último desses sonhos, mas tenho certeza que haverá mais. Mas há uma coisa que eu devo confessar, um segredo dos urbanistas acerca do sonho de Dom Bosco, porque nós também interpretamos esse sonho no contexto histórico. O professor Cursino já tocou uma palavra-chave acerca das migrações. Quando Dom Bosco comunica ao mundo o seu sonho sobre esse lugar maravilhoso e rico, entre os paralelos 15 e 20, olha o que Dom Bosco estava fazendo também, porque ele era notoriamente preocupado com a qualidade de vida dos italianos. Ele era um educador, ele foi um homem de iniciativa extraordinária que fundou a Sociedade Salesiana. Dom Bosco, nesse sonho, ele aponta para os italianos que naquele momento viviam um período de grande miséria, um lugar para ir. Quando Dom Bosco aponta para esse lugar mágico, entre os paralelos, né, latino-americanos, onde hoje está Brasília,
ele acabou sendo associado, e nós associamos esse sonho de Dom Bosco a uma certa aceleração da migração italiana, porque depois do sonho de Dom Bosco, nada menos que 3 a 4 milhões de italianos se deslocam para o Brasil. Vêm procurar no Brasil a sua nova terra. Isso não é uma coisa pequena, insignificante, sem relevância. Não é pouca gente, são quase 4 milhões de compatriotas de Dom Bosco buscando um novo caminho. Foi um dos maiores deslocamentos de população da história da Itália e os italianos foram muito recebidos no Brasil. Mas olhe bem, o sonho de Dom Bosco foi um dos mais poderosos aceleradores do processo de migração. Ele tinha fé pública e ele era um daqueles religiosos que, na geração dele, não perdiam a visão da história, né? Inclusive, foi exatamente por querer modificar a situação de miséria, de grandes desigualdades na Itália, que Dom Bosco teve problemas, né? É uma biografia sofrida, não foi sem sacrifício que ele conseguiu as suas grandes conquistas, e o Brasil deve também a isso a ele. Esse sonho de Dom Bosco foi motivador de migração. Eu acho que traça um pano de fundo de memória, né, de uma cidade que nasce da esperança. Quando nós estávamos aqui, Padre João, no final do ano, né, eu conversava com a produção da TV e muito me entristece quando Brasília se torna sinônimo para muitos que tratam do jornalismo político, econômico, como uma cidade corrompida, como uma cidade do atraso por conta dos conchavos políticos que estão presentes na sociedade, independente da cidade em si, né? É um acidente, por assim dizer, termos esses tipos de problemas. Eu chamava a atenção para esse detalhe, que Brasília é a capital da esperança. Esperança de um povo, esperança de um país, esperança nesse modelo. E quando a gente olha para o sonho de Dom Bosco, ele é esse suporte, né, transcendente para a fé também em dias melhores. E eu acho que isso está muito presente nessa história que vocês continuam cuidando aí no santuário, junto a todas essas pessoas que procuram também esse ambiente para ver que, de alguma forma, Dom Bosco continua a repousar em Brasília. Eu queria pegar o gancho do professor sobre essa realidade, né? Nós temos que contextualizar esse sonho num grande projeto de expansão da congregação salesiana no século XIX. Dom Bosco ele sonha com uma presença salesiana na América do Sul. Vocês sabem que os salesianos chegaram na Patagônia em 1875. E qual era o objetivo principal? Era trabalhar junto aos migrantes italianos e também aos povos originários, aos povos indígenas. Essa era a grande meta dessa primeira expedição missionária. Depois, em 79, os salesianos chegam ao Uruguai, né? E 83 chegam no Brasil, em Niterói, no Rio de Janeiro. Os salesianos chegam ali e são acolhidos naquela cidade, inclusive confundidos talvez eram jesuítas, tinham sido expulsos do Brasil, mas os salesianos conseguiram realizar um trabalho ali. Foi também um desejo de Dom Bosco trazer os salesianos para o Brasil, e exatamente é nesse ano que o sonho aconteceu, né? O sonho aconteceu em 30 de agosto de 83. Depois, em 87, os salesianos chegam no Chile. E em 88, no Equador, quando o Dom Bosco faleceu. Também em 83, eles chegam na Colômbia. Quer dizer, existe assim um plano, né, da congregação, e que nasce desse homem sonhador, porque Dom Bosco, ele é um homem sonhador. Nós temos mais de 150 sonhos de Dom Bosco. Um deles é esse.
né, com essa cidade, né, e como bem dizia aí o professor, né, uma cidade da esperança, onde se encontram diversas culturas, porque Brasília tem muito disso, né? Aqui tem gente de tudo que é canto do Brasil, e também do mundo, e do mundo. Quer dizer, essa presença missionária que cresce, se desenvolve, né? Nessa grande planície, é uma realidade muito bonita. Aí, o sonho em si, quando nós lemos o sonho, ele está permeado de mística, né? Tem anjo, né? Tem voos, é uma narrativa assim, muito forte do ponto de vista da fé. Então, perfeito. É um homem de fé que sonha com a esperança para os povos dessa região. Então, isso é muito interessante ter presente nesse projeto missionário de Dom Bosco. E fica um convite também, né, para quem vai a Brasília procurar ali o Santuário de Dom Bosco. Claro. Eu me lembro, Padre João, quando eu ainda era seminarista, as relíquias de Dom Bosco visitaram Goiânia, eu estive aqui na paróquia e depois estive em Brasília quando foram legadas pela congregação a esse santuário tão importante. Sim, eu faço até aqui aqui no santuário está presente a maior relíquia de Dom Bosco. Né? Essa relíquia ela girou toda a América Latina, o mundo todo, e ela foi doada ao santuário. Ela está na cripta, uma capela belíssima, né? Que está embaixo do altar principal do santuário. Ali está a relíquia de Dom Bosco, né? Que é também um centro de peregrinação e de oração muito forte. Né? Então, Dom Bosco está presente aqui, né? Com essa relíquia que está aí à disposição, né, de todos que querem ver, que querem rezar, que querem pedir realmente para essa cidade, para o Brasil, realmente a paz e a esperança, um futuro melhor. Está. Padre João da Silva Mendonça Filho, salesiano, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Padre, pelo convite. O historiador Givaldo Corsino, muito obrigado pela participação, o senhor ter tirado um tempo vindo, colaborado com esse momento da partilha. Muito obrigado pelo convite, fico muito contente de estar aqui com vocês conversando sobre esse tema, que é um tema gostoso, interessante de trocar ideias. E de propósito, deixei aqui para o final agradecer ao professor Frederico, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB, porque hoje, de alguma forma, também consideram o dia do nascimento também da UNB. Há quem diga que pode ser uma outra data, mas, em todo caso, eu queria que o senhor recebesse, em nome dessa comunidade que é tão importante para o conhecimento do nosso país, que é a comunidade de professores, trabalhadores e estudantes da Universidade de Brasília, o nosso reconhecimento, né? A memória do professor Darcy Ribeiro e de tantos outros que deram a sua vida para se tornar, de fato, esse sinal de esperança no horizonte da educação. Hoje, por exemplo, Roberto Azevedo, que foi presidente da Organização Mundial do Comércio, dava um testemunho belíssimo num telejornal dizendo, né, eu sou o que eu sou pelo conhecimento que eu recebi nos bancos da Universidade de Brasília. Então, parabéns também ao senhor, professor, e parabéns à nossa querida Brasília, à nossa Universidade de Brasília e aos brasilienses. Com certeza. Olha, eu também lembro que hoje é o aniversário de Roma. 21 de abril são os milhares de anos de Roma. Só uma palavrinha que eu queria falar que claro. É o seguinte, eu gostaria muito que Brasília sonhasse com Dom Bosco. O sonho tem que ter duas vias, porque há um sonho de Dom Bosco, aquele sonho das crianças, que eu acho um dos mais bonitos. É um dos primeiros sonhos dele. E Dom Bosco era uma criança que ele viveu uma infância muito sofrida, e ele sofreu muito bullying, havia muita violência naquele meio italiano, entre camponeses. Ele um dia sonhou que ele brigava fisicamente com muita gente, muitas crianças. E no meio do sonho surge um senhor que diz assim, não faça isso, Bosco. Eduque as crianças. Não será assim que você vai ter o carinho e o respeito delas. Faça pela educação, faça pela gratidão, faça pelo convencimento.
E eu acho que esse sonho das crianças que iluminou Dom Bosco para criar a sociedade salesiana tem que ser lembrado por Brasília, porque Brasília deveria ser a capital da educação nacional. Deveria ser a cidade dos novos projetos de formação do novo ser humano. E eu acho que nem sonho isso ainda é. Ou seja, há muito o que fazer e o que construir. Podemos dizer que Brasília ainda está sendo sonhada, está sendo construída dia após dia. Um abraço aos queridos convidados. Muito obrigado por essa roda de conversa.